Bom dia! O Instagram aqui mesmo que parece que não quer chorar de manhã, não. De manhã tá meio preguiçoso. Ele tá com preguiça? Tá com preguiça aqui no Instagram. Impressionante. Ai, mas que bom, fiquei muito feliz, tá, de você ter aceitado meu convite, Bom, de estar obrigado. participando aqui dessa live com a gente. E É, eu quero até, eu já adiantei para o pessoal, né, gente, qual vai ser um dos nossos principais temas, mas a nossa ideia é um bate-papo aqui mesmo, a gente conversar sobre carreira, trabalho, e o doutor Ítalo contar um pouco para a gente da experiência dele. Mas, né, doutor Ítalo, a gente sabe que quem vem de outro estado, aqui para o Rio de Janeiro, tem um baque quando chega aqui, não é? tem. E foi muito grande, porque eu me formei em São Paulo, né? Mas eu Uhum. não cheguei a advogar profissionalmente em São Paulo. Mas eu era estagiário, então eu fazia muita guia de curso judicial lá, né? Sim. Na época, quando me formei, ainda era tudo físico, né? Para quem é de São Paulo, sabe, você ficava uma guia no banco e 3 guias ficavam com você que você tinha que colar no processo judicial para provar para o juiz que você recolheu as custas. Mas o preenchimento muitas vezes era feito manualmente também, então ele era muito mais simples do que era como se tornou no eletrônico. Mas eu atuei Entendi. mesmo, logo quando eu me formei em São Paulo, eu fui para Uberlândia, né, em Triângulo Mineiro, e Minas também era simples, não era difícil não, assim, era muito mais simples. Uhum. Mas quando eu vim para o Rio de Janeiro, aí o negócio era completamente diferente. E eu me lembro até hoje, um dia, eu moro em Resende, né, eu fui em Resende eu fui no balcão, e toda hora o cartório me intimava para complementar as custas, ou então ele me intimava, era muito engraçado, me intimava para complementar as custas e dizia que eu recolhia mais em outras. Eu falei, mas não tem como fazer uma compensação aí? Mas não, aqui Uhum. não faz. E aí eu ficava com a sem entender como fazer. E eu lembro de um dia que eu estava nesse cartório e não era o seu, era outro, não era o seu, era outra servidora. E tinha outra advogada também de fora, junto comigo, falando a mesma coisa para a servidora. Gente, mas é muito complicado o curso judicial. E a servidora falou, não, gente, é facinho. E a gente não entendia nada que estava acontecendo. Então, isso foi uma diferença muito grande. E aí, você sabe, né? Aí você mesmo fala do seu curso lá, logo no começo, uma coisa muito curiosa. Ah, O advogado, muitas vezes, quando não recolher as custas, o que ele faz? Ele começa a pedir justiça gratuita. Tudo. exatamente. Tudo justiça gratuita para se livrar das custas. Então, isso era meio que um artifício. Assim, às vezes era de caso de justiça gratuita mesmo. Mas, às vezes a gente pedia justiça gratuita e não entendia muito para ver se o servidor devolvia para a gente, assim, qual que é o valor das custas que tinha que recolher, entendeu? Ver se já vinha Entendi. pronto. E às vezes Entendi. não vinha. É. Não vem mesmo, sabe? Gente, até ó, só para vocês entenderem, deixa eu contextualizar, né? Que o doutor Ítalo já contou um monte de coisa tão importante pra gente. E é o seguinte: eu tenho a honra de ter ele como meu aluno lá no Método Help Juris, tá? Então, ele está contando um pouco de como é que era a situação da vida dele, né? De atuação aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, antes do curso, antes do método, né? Então, tinha mesmo essa situação, né, Ítalo? Conta um pouco mais ainda suas histórias, que você pode ter certeza, o que eu mais recebo aqui é mensagem de advogados que passam exatamente essas situações que você está contando. Quando eu vim de fora, o Rio de Janeiro tem muitas peculiaridades. Aliás, até nas eleições da OAB, quem é advogado sabe disso, não sei se você acompanha, você até dá palestra na OAB, não sei se você Aham. acompanha as eleições para na Ordem dos Advogados. Mas quase sempre todos os candidatos colocam trabalhar junto ao tribunal para simplificar o sistema de custos. Mas isso nunca muda. É a mesma coisa desde que eu cheguei. Eu voltei a morar em Resende, né? Eu tenho uma família em Resende, mas eu Aham. voltei a morar em Resende assim, em 2018. E a parte mais assim, quem me ajudava muitas vezes na época era uma amiga minha de São Paulo, que nunca morou no estado do Rio de Janeiro, chamada Daiane Freitas, que é advogada também. E ela trabalhava no escritório e ela ficava com a parte dos tijolos de um cliente que era do estado do Rio de Janeiro. Então ela tinha que lidar com esse sistema de custo judicial o tempo todo. Então ela Entendi. me ajudava muito nessa época. Mas mesmo ela às vezes não conseguia fazer o recolhimento correto. Aí ela falava, Ítalo, não tem problema, sempre volta alguma coisa, sempre vão pedir alguma coisa, sempre vai ter uma. Então faz o que você pode, que sobrar o mínimo. Só que isso era muito ruim, porque antes da pandemia, tinha um funcionamento. Né? Eu não sei se em outros tribunais, de outros lugares é assim, mas no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ficou muito abalado e até hoje não se recuperou da pandemia. Os Sim. processos hoje, antes ele tinha um andamento de 3, 4 meses, o processo hoje está com 6 meses de andamento mínimo, quando não 8 meses. Então, se cada vez que você for dar um andamento processual e você saber que só daqui a 8 meses você vai de novo, você não vai acabar nunca o Não. processo. E às vezes um recolhimento errado é isso que acaba, e é isso que acontece. Então isso começou a me atrapalhar muito profissionalmente, assim. E é tão engraçado que quando eu fui numa palestra do AB Sua, né, que eu tava, foi despretensiosa minha ainda, não foi nem Aham. muita intenção trabalhando. Eu falei, vou sair para comer alguma coisa, e aí eu vi o nosso, no e-mail falando do AB, falando, nós de custos judiciais. Eu falei, vamos lá ver qual é a dessa. E quando chega lá, você começou a falar do sistema 3P, porque na maior parte dos tribunais, é, assim, a gente fala dos tribunais estaduais, mas a gente tem Sim. que lembrar que também tem os tribunais federais, que às vezes é mais simples ainda.
Eu lembro que na época o TRF, primeira região que ocupava Minas Gerais, hoje tem um TRF6, para quem não sabe, né? Então, Minas Gerais agora está no TRF6. Mas na época, eu lembro que era direitinho, você colocar o valor da causa e ele já dava a custo judicial. Porque quase sempre é calculado 2% sobre o valor da causa. Não importa o simples. E quando você chega no Rio de Janeiro e você começou a explicar a regra do 3P, você falou, é 3%, mas aí o 3P é 3%, vai ter a custo judicial, as definições são as mesmas, tá? Custo judicial, a definição é a mesma do tribunal. Só que a forma como é calculada as custos judiciais do Rio de Janeiro, então assim, vai aumentando. Então eu não sabia, por exemplo, que cada pedido que você fazia dava aumentava a custo judicial. Porque é muito comum, eu falei da justiça gratuita, né? Que todo advogado chega e justiça gratuita. Só que também tem todo advogado, ou muitos advogados, qualquer ação para ele é carta moral. Só que assim, em outros tribunais, pedir dano moral, não pedir, pouco importa, isso não dá nada. Agora, no Rio de Janeiro, você vai pagar mais. O valor, ele é maior das custas judiciais. Então, assim, aí eu fui, quando você começou a explicar naquela palestra ali, eu fui vendo que a coisa era muito mais complexa, e aí eu fui entendendo por que eu não conseguia. Porque ele não é tão intuitivo assim, o sistema, né? Você precisa fazer uma leitura do Código de Normas, do Código Tributário Estadual, e fazendo a somatória, e às vezes é um sistema tão complexo que já correu, pelo menos comigo, né? De eu fazer um recolhimento de custos e estar errado num ponto, certo no outro, e o servidor não sabia que eu estava certo. E o juiz não sabia que eu estava certo. Eu tive que provar pra ele que eu estava certo. Porque, às vezes também, aqui tem, quando você vai olhar lá a greve, né, os recolhimentos das custas, ela é muito diversificada, tem muito modelo. E às vezes, você tem lá na rede social do Facebook, você tem lá até um grupo de praticar dúvidas, eu estou lá quase que todas as dúvidas. Sabe que eu estou lá, né? Estou inteiro lá. Mas tem uma que era muito engraçada, porque às vezes uma coisinha simples modifica a forma de recolhimento. Então eu me lembro, por exemplo, se você fosse, eu trabalho no direito imobiliário, se você for fazer um pedido de permuta ou de extinção de condomínio, tem lá, na época tinha, hoje já mudou. Era até uma dúvida minha, se você disse, que há 2 anos atrás, quando eu fiz o recolhimento, era, há transferência de propriedade? Não há transferência de propriedade, já mudava. Hoje já é uma guia única que não altera em nada. Então eu acho que assim, eu não sei se o tribunal está querendo facilitar ou simplificar, eu acho que está, pelo que eu vi esse ano, por exemplo, parece que ele eliminou algumas greves, algumas questões, mas ele era muito mais complexo porque você tem que analisar pedido por pedido, o tipo de ação, não é por valor da causa, porque a maior parte das vezes era o valor da causa. E aí acontece uma coisa, eu ia te falar isso, eu tinha que falar, que é a relação com o cliente, né? Isso, minha nossa, não sabe como é que eu ficava sem dormir fazendo a relação com o cliente, porque ele perguntava, doutor, mas e aí, como é que vai ficar as custos de caso eu não consiga justiça gratuita? E aí eu travava. Então eu jogava um número lá para cima. Vai dar uns 8% do valor da causa. Mas eu não tinha a menor ideia. Mas eu falava para ele, vai dar uns 8% do valor da causa, mas pode ser que o juiz reconheça menos. Mas pode ser que o juiz reconheça mais. Mas é porque eu não tinha segurança nenhuma. Imagina. Cara, então assim, isso para mim acho que era pior. É pior que pedir justiça gratuita de tudo. Porque é uma relação cliente. Você já começa a perder a confiança do cliente aí. O cliente não consegue se programar quanto ele vai perder. Quanto ele vai perder, não. Quanto ele vai ter de gasto. E aí você tinha que contar que você fosse ganhar ação, né? Porque daí você ganha ação, você programa outra parte. Mas poderia ocorrer de você perder parte da ação, algum pedido, e você ter que recolher as custas do mesmo jeito. Então, esse ponto era mais complicado. Isso daí, para ser bem sincero, o que mais me levou a fazer o curso, eu queria entender mesmo, era esses 2 pontos. A relação com o cliente, que eu acho que eu entregava muito minha segurança. Não tem como você digitar para ler na tua cara, né? Eu jogava lá para os 2% e eu falava assim, e eu comparava, e assim, que os custos judiciais do Rio de Janeiro, elas são mais altas do que os outros estados. Isso é uma coisa que me assustou muito também, né? Muito alto. Eu falei, gente, mas uma mesma ação em Minas Gerais, por exemplo, você recolheria 1/4 das custas que você recolheria no Rio de Janeiro. Esse foi um ponto. E aí eu comparava com os outros tribunais, né? E falava, olha, nos outros tribunais é isso. Mas quando tirava no Rio de Janeiro, eu não tinha certeza. Em Minas eu tinha, mas eu não estou em Minas. Em São Paulo eu tinha, mas eu não estou em São Paulo. Mas eu estou no Rio. E no Rio eu não sabia. E a outra parte era a questão do andamento processual, como eu disse, você perde muito tempo, né? Por coisa de recolhimento de custo ali, já não volta. E assim, cria talvez até uma relação complicada com os servidores do cartório, né? Porque daí você começa a ter a sensação que o processo não anda, você começa a culpar o cartório de tudo quanto é. Claro, a crítica que a gente pode fazer e deve fazer o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu acho que está com muito pouco servidor. Aqui em Resende a gente vai. Eu tenho uma vara, eu não vou falar qual que é a vara, mas foi uma vara muito engraçada, que eu cheguei nela e tava só 2 servidores. E tinha ninguém. Eu falei, gente, mas o que acontece? Vocês estão fechando e indo embora? Eu brinquei assim com a servidora, ela falou, quase isso. Quase isso. E isso está atrapalhando muito, porque eu cheguei a um ponto que não adianta você chegar lá e falar que seu processo está 6 meses sem dar um andamento. Às vezes é um andamento simples, né? Uma inscrição do seu nome no RPV, por exemplo, no RPV. Uma coisa simples, já está pronta, foi decidido, foi homologado. E é só você lá inserir o nome da parte lá no RPV para ele receber o dinheiro dele.
Isso leva muito tempo. E aí, isso que me causa, às vezes, questionamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque assim, se as custas são altas, era para justamente ter mais servidores, não era para ter menos servidores. E aí viram. E aí também foge ao controle do advogado, isso fica muito ruim. Então você saber como recolhe direitinho as custas judiciais virou uma coisa fundamental para você até entregar. Virou quase uma promoção do teu trabalho. Você fala, não, meu trabalho eu posso entregar em 6 meses, porque você já sabe como é que funciona, né? Inventário, principalmente, né? Que é diferente também do inventário como é feito aqui no Rio de Janeiro, a forma as certidões, quais tipos de certidões tem que ter, algumas certidões. Eu estou até pensando com você um tempo atrás, tinha certidão quando você faz inventário extrajudicial, tem um tipo de certidão que você pede no Poder Judiciário, né, lá no fórum mesmo, que você nem sabia, porque isso daí muitas vezes não era usado no judiciário, era usado no extrajudicial. São questões diferentes. Muito. E aí virou um diferencial. O advogado que sabe, ele consegue agilizar o processo dele. E a gente sabe, né, muitas ações a gente recebe só no final, ou recebe o grosso no final. Isso faz muita diferença, né, Ítalo? E aí a pergunta que não quer calar. O que então modificou para você depois de ter entrado no método, depois de ter assistido as aulas? Conta pra gente. Então, para mim, o mais importante, agora quando o cliente pergunta quanto que vai ser as custas judiciais caso eu não consiga, eu já consigo dar para ele uma coisa, se não exata, muito próximo do que vai acontecer. Porque eu vou lá, faço o exemplo, né, pego o modelo certo, faço o cálculo que eu imagino que vai ser os pedidos, faço os somatórios, aí eu já consigo designar mais ou menos o valor que vai ser. Claro que não é exato, que depende, às vezes pode ter interpretações mesmo sobre as custas judiciais. Isso é normal. Mas é um valor assim, que está muito próximo do exato. E isso daí já mostra tranquilidade, confiança. Isso aí é uma coisa que para mim já superou. E a outra e a outra que é o mais importante também, que é, se eu sei que não vai dar justiça gratuita, é melhor não pedir. Então já vai recolher na solução logo do início, porque daí isso agiliza pra caramba, principalmente em caso de inventário. Nossa, no inventário eu já chego com a peça, quando tem que ser judicial, né, porque em alguns casos não tem que ser judicial, quando tem filho pequeno, por exemplo. Então eu já faço o recolhimento de todas as certidões, o pagamento de todas as custas que não tem que ser, e já entrego para o juiz pronto. Aí só fica faltando, às vezes, só o recolhimento do imposto mesmo, do ITD, né? ITD, aqui no Rio de Janeiro é ITD, em São Paulo é ITCMD, Minas é ITCMD. E aí faz um recolhimento separado. Então, assim, você agiliza muito, muito, muito. Tem um inventário super simples que durou 3 anos, 4 anos. Hoje eu consigo fazer 6 meses. Olha, que maravilha isso, Ítalo. Você não tem noção do quanto eu fico feliz, para mim, assim, eu já ganhei tudo só de ouvir isso de você, porque é exatamente isso que é a minha missão, a minha meta mesmo. É demonstrar para os advogados que é possível alcançar isso que você alcançou, sabe? Com conhecimento de custas, é possível você trazer muito mais segurança para a sua relação com o seu cliente, você trazer essa celeridade para o processo, porque você tocou em pontos aí que são, eu acho que não tem ninguém que discuta. A morosidade que está a justiça, por inúmeras questões, mas especialmente pela falta de servidores, né? Você tem, em muitas várias, essa situação que você falou, de chegar lá, tem 2, 3 pessoas, né? E aí você gera realmente um caos, né? E que, inclusive, faz muitos advogados, muitas partes, questionarem mesmo, né? Poxa, mas eu estou pagando tão caro pelas custas, né? E olha a estrutura que estão me oferecendo. Eu sei que é muito legítimo esse questionamento, né? Eu acho que a OAB tem trabalhado muito em cima disso, de uma forma assim, muito assertiva e muito legítima mesmo, né? De estar em cima do tribunal para tentar conquistar melhorias. Mas o que é possível e que está nas mãos de cada advogado é você fazer o que for viável dentro do seu dia a dia, dentro da sua realidade. Então, é economizar em etapas processuais, é economizar em atos processuais. E você economiza quando você sabe recolher custas. Porque você evita todas essas histórias que você contou pra gente, de você ou recolhe errado, ou entra com pedido de gratuidade esperando, vai que alguém certifique isso para mim, pelo amor de Deus, né? Porque eu não tenho nem noção de por onde começar. Você evita tudo isso e com isso você ganha meses, que são anos, né? Porque isso que você está falando é muito grave, né? Você saber que você só vai ter um andamento no seu processo pode demorar 6 meses, 8 meses. Isso é muito tempo, né? E a gente sabe que isso aí influencia diretamente na vida do advogado. Que vive disso, né? Como é que faz? Se você entra com a ação, só daqui a não sei quanto tempo que você vai ter uma solução para aquela ação. Isso é muito complexo. Antes eu até falava para alguns clientes que isso aí até é mais ou menos, assim, pelo menos dos 3 estados que eu morei, atuei, que é São Paulo, Rio e Minas, mais ou menos um processo de primeira instância geralmente durava 1 ano e meio, 2 anos, né? Só que
Só que é aquilo que eu te falei. Um outro ponto também, que é muito comum, aliás, é bom lembrar isso. Alguns processos pela insegurança, muitas vezes, claro, havia também a forma como eu não conseguia falar para o cliente quanto que ele tinha que gastar, e às vezes ele falava que ele de fato não tinha condições financeiras para pagar aquilo naquele momento, era muito comum eu pedir o recolhimento de custos judiciários ao final. E por que era ao final? Porque assim dava tempo de eu pensar quanto que ia ficar. E ver se o servidor me intimava já com valor fixo, porque é muito comum o advogado fazer isso, né? Disse essa minha colega, que é advogada lá em São Paulo, ela falou assim, você faz o recolhimento aqui, mas ele sempre volta pedindo um recolher a mais tanto valor. Então quase sempre o servidor devolvia falando, tem que recolher mais X valores. Só que com a falta de servidor, o servidor não faz mais esse trabalho. O que ele faz? Ele na hora de certificar, ele certifica, complementa as custas. Só, o advogado tem que se virar. Ele não especifica mais. Né? Porque não dá mais tempo para o servidor ficar fazendo um cálculo para você. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Mas, no caso seu, que me ajudou também, teve uma coisa muito interessante no seu curso lá, que era você mostrando a telinha. Eu até notei, eu anotei aqui agora. Que é uma telinha, pessoal, o servidor, quando vai conferir as custas, ele pega essa telinha, esse PDF aqui, né, que tem lá na corregedoria, lá, ele vai conferindo para ver se está correto. Isso daí já deu uma outra tranquilidade também, até confiança na hora de preencher o negócio. Que era uma coisa que eu nem sabia que existia. Eu não sabia que era assim. Isso muda muito, né, o Ítalo, porque é o seguinte, eu acho que acontece muito assim, os advogados, eles ficam naquela de pedido de esperança, né? Eu tenho esperança que me certifiquem as custas, que é o que você está contando, né? Então você consegue, quando você tem o conhecimento, você sai desse pedido da esperança para uma advocacia de confiança mesmo, né? E até um dos pontos, né, que a gente fala muito lá no método Help Juris é a questão de você saber justificar as custas. Né? Porque quando você peticiona e você bota um parágrafo, não é nada, né? Você não precisa discorrer sobre custas, não é isso não. É você botar um parágrafo e falar assim, olha, nesse caso eu utilizei um modelo de GRE digital e eu fiz cálculo baseado nisso, e acabou. Isso aí, Ítalo, olha só, muitos servidores, mas muitos, eles têm tanta dificuldade quanto o advogado. E às vezes, para fazer uma conferência, é o que eu falei, ele vai abrir aquele PDF lá, ele vai abrir aquele modelo e ele vai ficar quebrando a cabeça ali para tentar entender como é que você faz o cálculo naquele tipo de ação, naquele tipo de incidente. E aí, se você já direciona, você dá a sua justificativa, você já tem dois caminhos possíveis. O primeiro é que você já dá um auxílio mesmo ali para o servidor e ele acaba tendo a mesma linha de interpretação que a sua. Ou, se ele tem uma interpretação diferente, você já se adiantou e o juiz já tem condição de dirimir essa controvérsia aí. De dizer, não, peraí, quem está certo aqui nessa... Porque custas é como qualquer outra matéria de direito, é o juiz que vai decidir. O servidor não é dono da razão. E tem uma coisa interessante que você falou, que é aquilo que eu estava te falando do que aconteceu comigo, quando eu fiz uma ação, foi até na comarca de Itatiaia, que é vizinho. Que era ação de extinção de condomínio e tudo mais. Uma parte eu estava errada e a outra parte eu estava certo. E eu soube fundamentar essa questão, porque antes, mesmo quando eu estava certo, eu não sabia falar por que eu estava certo. Mas eu estava certo. Eu senti que eu estava certo. Apareceu lá uma telinha lá que estava escrito isso, eu fui assim. Então, mais ou menos assim, você vê que pela intenção, não. Mas é importante até para você defender o seu cliente disso, ele não deixar que ele faça o recolhimento errado também. E é aquela questão da confiança com o cliente também. Você dá uma previsão de quanto que ele vai gastar, pelo menos no primeiro momento, que a custo judicial tem que ser adiantado, e você dá essa previsão. E no caso do servidor, eu comecei a me colocar muito no caso dos servidores também. Eu não fui servidor, mas eu fui estagiário em instituições públicas. Então, eu me coloco muito no lugar dele também. É muito comum, às vezes, o servidor mais novo e tudo mais, ele está acostumado, você, né, você já está acostumado aqui, alguns recolhimentos, você já sabe como funciona, porque isso é o que mais ocorre lá na secretaria. Então você já sabe como funciona. Só que tem umas que são muito pouco usadas. E às vezes, claro, o sujeito vai saber, a pessoa não vai saber como lidar com aquilo. Então, quando você dá esse auxílio também, você não apenas defende seu cliente, como faz com que o servidor não caia naquela área de segurança. O que eu chamo de área de segurança? Ele tá defendendo logo o processo social. Eu estou defendendo o cliente. E eu quero recolher a menos. Ele está com medo de que o Estado não tenha um recolhimento mínimo. Se existe tudo que ele vai fazer, há uma chance dele pedir a mais do que realmente precisa. Porque ele vai também entrar na área de segurança dele. Porque, peraí, eu estou na dúvida se é 10 ou se é 12, eu vou pedir para recolher 12, que daí eu não tenho dúvida, não tem erro. Eu não prejudico o Estado. Então, essa área, então você pensar também com a cabeça do servidor é muito importante. Se você não tem conhecimento, você não consegue, você não consegue fundamentar, fica vocês dois, você e o servidor, não entendendo nada que está acontecendo e todo mundo sai prejudicado. Então, eu acho que também tem que ter essa ação mais defensiva também. E é interessante que você tocou num ponto sensível, que é o seguinte,
Gente, nós servidores, a gente tem a obrigação de cobrar. Obrigação legal, é a obrigação da nossa função, está lá descrito na lei quando a gente assume o cargo. E existem duas consequências para o servidor, Ítalo, que se ele não certificar corretamente, que são gravíssimas. A primeira é falta funcional, que pode gerar processo administrativo, enfim, isso dependendo da situação, né? Lógico, dependendo do prejuízo que você, com seu trabalho, deu para o Estado, né? Isso pode acarretar até uma demissão. Agora, o pior é, que eu, sinceramente, acho até o pior, é você ser solidário na dívida. Isso está previsto em lei. Então, tipo assim, se a gente sabendo do alto valor que estão as custas atualmente, vamos botar em um inventário. Que você fácil, os custos de inventário tá em 30 mil, 40 mil reais, né? E aí o servidor tá na dúvida se é 20 ou se é 40. E aí ele vai ser solidário em 20? Isso é valor muito alto, porque às vezes o servidor não está acostumado. Muitas vezes o servidor não está acostumado com o valor tão alto. Olha, recentemente, tem bem pouco tempo, né? A competência dos inventários aqui no interior, né? Ela saiu das varas cíveis e foi para a vara de família. Né? Não sei se você distribuiu o inventário agora recentemente, mas não cai mais agora para a gente na vara civil. Ele vai direto para a vara de família. Então, as colegas da vara de família direto sobem para me pedir ajuda e falar: Daphne, pelo amor de Deus, eu estou em pânico. Eu olhei aqui, eu acho que vai dar 50 mil reais. Me ajuda, é isso mesmo? E aí a gente senta, eu mostro para elas, entendeu? Eu explico direitinho como é que funciona as custas do inventário e tal. Porque dá esse pânico mesmo. O pânico não é só do advogado, gente. É do servidor. Então, a partir do momento que você sabe fazer a justificação, que você demonstra, você dá essa tranquilidade até para o servidor. Além de dar essa segurança para o cliente, você fala, o servidor olha e fala: não, realmente, ele trouxe aqui o respaldo legal, é isso mesmo, né? É esse valor mesmo, é 20, não é 50, então eu tô aqui tranquilo que realmente é 20 mil. E aí, olha só o tempo que você ganhou nisso, que é aquilo que a gente estava conversando antes, né? De você não ficar nessa discussão e vai e volta, que já vai levar 6 meses, vai levar às vezes até mais do que isso. Você já ganha muito tempo de processo. Você ganha na satisfação do seu cliente. Porque pensa bem, sinceramente, eu até se precisar de um advogado para fazer um inventário, você me falou que está terminando seus 6 meses, eu vou te chamar, tá? Porque, sinceramente, isso é fundamental. Não vou torcer para morrer ninguém da tua família, mas se morrer, estamos daqui. Por favor, não, eu vou indicar para os amigos. Vamos fazer assim, tá? Vou indicar para os amigos. Então... Mas esse negócio que você estava falando, assim, para a gente que é de comarca de interior, né? A gente vai estar sempre em contato com os servidores. Os servidores, todo mundo sabe quem eu sou, pela forma como eu escrevo, pela petição. Então é muito fácil. A gente se vê no supermercado, é mais fácil. Né? A gente se vê na rua, nos ambientes, porque é uma cidade pequena, né? Quando comparado com a capital e tal. Então, quando você faz a coisa bem certa, é muito comum que o servidor ele passa a ter uma confiança até de que a probabilidade de você esteja certo é muito grande, então ele confia até no seu preenchimento. Exato. Então ele fica até à vontade para conferir. E as petições, uma coisa que você tinha falado é o seguinte: o advogado está naquele velho dilema, né? Faz uma petição grande ou uma petição pequena. A gente tenta fazer o máximo, que a gente sabe que são muitos processos, ficar fazendo petições muito longas dificulta a avaliação do juiz, do outro advogado, de promotor. Então a gente tem que tentar fazer o mais simples e mais conciso possível. E você falou para a gente fazer um capítulo à parte ali explicando as custas judiciais. Isso é muito importante. Porque você, que nem você falou, você explica qual foi sua linha de raciocínio. E que, assim, uma coisa que eu reparei essa explicação, às vezes, mesmo quando o recolhimento está equivocado, ou não é exatamente aquilo que o juiz pensa do recolhimento, ele às vezes consegue dar um andamento no processo enquanto espera você fazer a complementação. Porque antes ele não dava andamento. Então eu pedi para ele, fiz fulano de tal, ele não se dava enquanto eu fazia a complementação. A partir do momento que eu fiz uma linha de raciocínio, mostrei para ele como eu recolhi, e ele aceitou aquilo ali, ele já manda citar e espera a complementação ao mesmo tempo. Isso também ganha muito tempo. Não, é fantástico, gente. Realmente, assim, só traz benefício. Né? Eu acho que, eu entendo que para a maioria dos advogados, assim como para a maioria das pessoas hoje em dia, né, Ítalo? A gente não tem tempo para nada, é isso mesmo. Né? A vida de todo mundo é extremamente corrida, você, no seu escritório, você tem 1 milhão de afazeres, você tem que dar conta de muitas coisas. O advogado tem necessidade de estar estudando, de estar se especializando, de estar se atualizando o tempo inteiro, porque o direito é muito dinâmico, né? Então você tem que estar estudando o tempo todo o direito material, a jurisprudência, não sei o quê. E eu entendo quando muitos advogados me falam: Daphne, desculpa, mas tempo para custas eu não tenho, não. Eu não tenho tempo para isso. Mas a questão é a seguinte: você tem que pensar que existem certas coisas que você
dedica um pequeno tempo ali do seu dia, mas que te geram resultados que são muito grandes e que realmente fazem muita diferença no seu dia a dia. E custas é uma situação dessa. Que você não precisa. Conta pra gente, Ítalo, quanto tempo você precisa se dedicar por dia para você ir aprendendo a questão das... Então, do lado bom da sua aula, eu já fiz um elogio para você depois, né? De que as aulas têm tempo de duração curto, quase sempre no máximo 15 minutos. Então isso ajuda bastante você ver a sua aula em vários momentos. Assim. Às vezes você está descansando, você consegue ver uma aula de 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos. São aulas muito intuitivas, muito simples assim, de se pegar. Então eu acho que esse é o ponto assim, mais importante do curso, né? Que hoje em dia quem se diz, está todo mundo com pressa em fazer uma aula de meia hora. A pessoa foi em 30 minutos, não vai dar para parar 30 minutos. Aí às vezes ela tem que fazer e ficar parando, e depois ela não lembra onde ela parou. Então, enfim, quando a aula é de 6, 7 minutos, já vai fazendo até a atualização das porcentagens. Eu até brinquei com você um tempo atrás, que eu estava quase dando 100% das aulas que eu vi, você foi e soltou 37 aulas. Eu olhei lá e acabou o negócio. Mas era aula muito curta, então dá para... bem intuitivo, bem lógico, assim, então ela é mais de atenção mesmo, assim, então é fácil acompanhar as aulas. Então esse raciocínio eu tive colegas que tiveram esse raciocínio, vamos fazer curso judicial não, e prefere ficar errando lá, e erra até hoje. Só que agora ele liga pra mim e me fala, como é que você faz? Você que tá fazendo um curso? Como é que faz? Daí eu virei agora avaliador aqui de curso dos Estados colegas aqui. Tá vendo, gente? Então é isso aí. Inclusive, pelo amor de Deus, vocês não ficam desesperados. Ele falou 30 e tantas aulas. Calma, tá, gente? É porque é o seguinte, tem um módulo lá no curso que chama GRED na prática sem lero-lero. Esse módulo é o que tá com 42 aulas, mas esse módulo é um módulo consultivo. Por quê? Eu coloquei lá todas as principais ações cíveis, os principais incidentes, atos processuais, e aí eu faço a GRED lá dentro do site. A gente primeiro analisa o modelo da GRED e eu faço a GRED lá no site mostrando item a item, ícone a ícone que você tem que preencher e os valores, como é que você calcula. Então, na verdade, não é que você tenha que assistir todas aquelas aulas, né, Ítalo? Você vai assistir conforme você precisar. Por exemplo, você está aí com o inventário para distribuir e está em dúvida. Poxa, esse inventário, como é que é mesmo? O que eu tenho que analisar aqui? Aí você corre lá na aula de inventário. Esse meu inventário é inventário com bens móveis e imóveis. Aí você corre nessa aula de bens móveis e imóveis. E aí, essa eu acho que até é uma das aulas mais longas desse módulo, que é uns 20 minutos, porque essa é uma das GREDs mais complexas, na minha opinião, né, do tribunal, porque você tem que analisar o modelo e a tabela de custos ao mesmo tempo, né? Você precisa dos dois. Então, aí essa é uma aula de 20 minutos, mas ainda assim, você pensa bem, às vezes, tem advogado que me fala assim, Daphne, eu levo muito mais que uma hora quebrando a minha cabeça para tentar entender aquilo e ver. E aí, se você acompanhar uma aula de 15, 20 minutos e conseguir com muita segurança falar assim, pô, não, agora eu entendi, é isso aqui que eu tenho que fazer, isso é o que eu tenho que observar. Isso aí realmente pode trazer, assim, para você, olha só, além do ganho de tempo de processo, muito ganho de tempo no escritório. Então, o tempo que às vezes você ficava lá mais de uma hora, não sei lá quanto tempo você ficava debruçado sobre aquela situação, você pode estar usando para trabalhar em outros processos e fazer com que outros processos já tenham, né, andamento, ou até prospectar outros clientes, que às vezes você fica enrolado, você não tem condição de dar resposta para alguém que te mandou uma mensagem, que está interessado no seu trabalho, no seu serviço. Então, ou seja, realmente é ganho de tempo mesmo no escritório, né? E esse você falou do tempo de ganho no escritório e de estresse também, você não se estressa tanto. Porque antes eu me estressava profundamente, porque eu não sabia dos documentos que tinham que ser consultados. Isso também era um problema muito sério. Então eu não sabia como é que era o código de normas, qual que era a lei estadual, qual artigo seguir, porque muitas recolhimentos você tem que fazer essa conjugação, né? Então você olha o modelo e olha o código, a legislação. A própria questão do inventário, para quem lida muito com inventário, né, você tem um número de herdeiros, que você tem que incluir as custas muito conforme o número de herdeiros. Aí surge aquela dúvida, mas tem um herdeiro, esse herdeiro morreu e os filhos dele são 4 herdeiros. Como é que é? Eu calculo mais 4 ou calculo só mais um, porque é só um herdeiro? Isso tudo gera dúvida, e você ficava horas até você interpretar tudo isso. Aí você interpreta, você não tem referência, não tem com quem conversar sobre isso. Se você for ligar lá no cartório, eles não vão te falar, porque eles vão parar para falar isso com você, até porque até aquela questão da responsabilidade, né, que se eles falam uma coisa e depois você faz e não é isso, ele vai cobrar o serviço depois. O servidor não pode fazer esse tipo de serviço consultivo, né? Ele, quando funciona, ele funciona profissionalmente, né? É porque quem decide se for o juiz. Então, com o curso, isso me ajudou muito essa questão de ter uma referência, de saber até qual documento onde eu tenho que pegar, buscar,
das minhas interpretações, eu tomo como referência as aulas que você teve lá, então eu posso olhar, a Daphne pensou desse jeito, eu acho que por mais que seja diferente, mas é uma linha lógica do que ela falou. Então eu acho que isso daí é muito importante também, para você não se estressar muito aqui, porque chega uma hora que você vai estressar, porque é muita guia, né? Que nem você falou, as suas aulas não estão todas, mas tem as principais. Isso aí. Isso aí. Inclusive, a gente estava tocando no assunto, que é uma novidade que eu tenho para contar. Inclusive, você já vai se beneficiar disso, olha que legal, acho que você vai curtir. Que é o seguinte, eu estou para abrir aí já a 4ª turma, né, do Método Help Juris. Agora... Oi, você é da primeira, isso mesmo, você é o primeirão. E é o seguinte, eu estou trazendo uma novidade para essa 4ª turma, mas vocês que são da minha primeira turma, vocês eu tenho, assim, com um carinho muito especial, porque vocês foram os primeiros a confiar em mim, né? Então, tudo que eu trago de novidade, eu não regulo, não. Eu boto mesmo lá disponível para vocês, porque eu acho que, assim, vocês merecem, né? E eu quero mais agregar mesmo. Eu quero que vocês tenham cada vez condição de ter mais informação, mais conhecimento, porque conhecimento só agrega mesmo na nossa vida. E aí, o bônus especial para o pessoal que entrar agora na 4ª turma, que vai ter, é o seguinte, a gente vai ter uma aula ao vivo com uma especialista em controladoria jurídica e a gente vai falar sobre gestão de escritório e como se insere a questão das custas dentro da sua gestão. E aí ela vai trazer um material para a gente disponibilizar para vocês, para ser baixado, tá? Em PDF, que eu tenho certeza que vai auxiliar demais aí no dia a dia do escritório e tal, que é mesmo como se fosse um fluxograma do atendimento ao cliente, né? Para você já ter como organizar o atendimento ao cliente, em que momento as custas entram dentro desse atendimento, né? Então, ela está trazendo um material muito especial e essa aula ao vivo, em que aí ela vai explicar tudo, nós vamos estar nós duas juntas e tal, e a gente vai trazer toda essa noção de como as custas são importantes dentro da gestão do seu escritório e como é que você pode utilizar isso para otimizar ainda mais, né, o seu tempo, o seu dia a dia, fazer com que você ganhe muito mais organização, né? Isso é ótimo, porque a gestão de custos tem que fazer parte da gestão do escritório, sobretudo no Rio de Janeiro, que ele tem essa complexidade, né? Até gestão de gastos e tudo mais, isso aí é muito importante. Não tem como ser diferente, não. Com certeza. E aí, lógico, né, gente, essa aula vai ser ao vivo, mas depois ela vai estar gravada, disponível, que a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, né, às vezes você pode não estar... aquele dia você tem um compromisso, tem uma audiência, já tem uma reunião marcada. Então, no Método Help Juris não tem essa, não. Se você não pôde comparecer ao vivo, fica lá gravado para você acessar o momento que for possível, né? Dentro ainda da sua realidade. Mas, Ítalo, eu quero agradecer demais mesmo, do fundo do meu coração, por você ter se disponibilizado hoje para conversar comigo. Eu fico extremamente feliz de ver, assim, o seu resultado. O resultado que você teve é a prova de que saber as custas processuais, de fato, é uma ferramenta que traz celeridade para os processos e faz com que você possa receber os seus honorários muito antes do esperado, né? E isso aí te traz possibilidade, por exemplo, de você ter uma gestão financeira muito melhor, ter, né, um controle de toda a questão financeira do seu escritório. E você até, porque para o advogado isso é muito difícil também, né, Ítalo? Porque você é um profissional autônomo e que você não tem certeza de quando é que entra. Muitos advogados não recebem nenhum valor fixo mensal. Isso às vezes é super difícil de controlar, porque aí quando entra, às vezes entra umas boladas, mas aí você não sabe quanto tempo você vai ter que segurar aquilo, né, para você... Já está ficando de volta, estou tanto dinheiro, quando você vai ver, você tem que ficar com aquele dinheiro 2 anos. Nossa, é uma loucura, né, Ítalo? Não é fácil, não. Você realmente, você controlar isso tudo é difícil. Traz tensão para o advogado, ele, né? Ele fica assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer com toda essa situação, né? Realmente é muito difícil, então muito importante, né? Uma coisa que seria interessante, aí até uma sugestão para você. Por favor, pode trazer. Você, como eu disse, né, você trabalha, você é servidora pública, tem lá seus plantões, né, seus corres de vez em quando de madrugada aí. Tem o que eu mais tenho ultimamente. Mas, e muitos advogados têm preferido ir para o extrajudicial. Vamos citar o caso do inventário. E também há essa confusão das custas de serviços extrajudiciais, que seria interessante, assim, eu não sei,
ser a tua área propriamente, mas talvez trazer convidados e até disponibilizar algo, como você está fazendo de gestão de escritórios, né? Mas fazer também, pegar aquelas ações que podem fazer extrajudicialmente. Hoje em dia, para quem é direito imobiliário, tem até a educação compulsória, do campeão, tem uma porção de coisa, né? Ajudar a calcular as custas judiciais, né, via cartório, para o advogado também se antecipar, porque muito advogado vai para o cartório judicial e fica esperando o cartório de lá falar quanto que custa. E aí depois ele também não sabe como fundamentar por que custa aquilo lá. E a mesma situação que aconteceu comigo no judicial, extrajudicial. Então eu acho que esse é para completar o curso, né, porque eu acho que você está fazendo uma coisa para advogado, para que ele agilize o seu processo, independentemente da escolha que ele fez, seja judicial ou extrajudicial. Você já ofereceu judicial, justamente já está oferecendo uma coisa que é fantástico, principalmente para quem não é daqui, para quem vem de fora. E para quem está começando também, né? Vamos lembrar que quem está começando esse sonho já tem insegurança do começo da carreira. Aí junta essa questão a gente já trava nas despesas processual. Acabou de sair da faculdade, ainda trava ali. E então eu acho que trazer alguém que saiba fazer o serviço que você fez e está fazendo no judicial para o extrajudicial, isso vai ajudar muito o advogado. A sugestão é muito boa. Eu realmente ainda não tinha pensado nessa hipótese, mas acho muito válido. Realmente eu precisaria de um parceiro, porque de extrajudicial não tenho nada. Porque não é o dia a dia, né, Ítalo? A gente lá lida só mesmo com as custas do processo, né? Então, o risco de eu não saber como é que o negócio funciona, mesmo que você olhe as regras, né? Porque aí, assim como o advogado, às vezes ele abre a regra e ainda assim, ele lê aquilo lá e às vezes não faz muito sentido. Porque também tem que interpretar vários códigos. Exatamente. E aí quando você tem alguém... E aí quando você tem alguém traduzindo aquilo para você, olha só, tá vendo isso aqui? Esse ponto, isso significa isso, isso e isso. Porque você vê na prática aquilo dezenas, centenas de vezes. Então, do mesmo jeito no extrajudicial, né, seria interessante mesmo pegar alguém que tem essa experiência, que vê e aí sim, né, trazer, tá anotada essa sugestão, tá? Pode deixar que tá anotada, assim. E a intenção é essa mesmo. Eu quero que o Help Juris, a cada tempo que passe, que a gente consiga agregar cada vez mais. E cada vez trazendo mais questões, não só de custas processuais, mas muitas questões processuais mesmo, né? De dicas de processo civil que possam agilizar o seu processo, né? Porque a gente sabe que isso é importante, né? Te dar a visão do que acontece por dentro do sistema, faz com que você entenda, então quer dizer que se eu peticionar nesse momento é mais interessante do que naquele outro momento, né? Então, tudo isso realmente te dá uma visão que às vezes você não tem quando você está de fora. Que é o mesmo que eu estou falando. Eu não tenho noção do que acontece dentro do cartório extrajudicial, do cartório de registro. Aí, se alguém que está lá de dentro fala, aqui o passo a passo é esse, funciona assim aqui por dentro. Então, você tem a noção, né, de como você agir em cada momento. E isso te fazer ter muito ganho de tempo, né? Nossa. Mas, então, Ítalo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por tudo, tá? Por ter, primeiro, depositado sua confiança em mim, por estar aqui hoje compartilhando tudo isso com a gente. E pode contar comigo, tá? Não só lá na comunidade, né? Que a comunidade que ele falou, onde ele manda todas as perguntas, gente, a nossa comunidade exatamente para tirar dúvidas lá do curso, né? Então, sempre que você tem dúvida e tal, manda e eu respondo no mínimo tempo que eu conseguir, tá? No mínimo tempo mesmo. Então, é isso aí. Eu quero poder dar cada vez mais esse suporte para vocês, tá bom? E pode contar comigo. E muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes hoje. Obrigado, Daphne. Está sendo uma ajuda maravilhosa, me ajudou bastante aqui também. De fato, é muito prestativo, muito rápido nas respostas lá na comunidade. No Facebook, é bom lembrar que é no Facebook a comunidade. E também, mesmo para o WhatsApp, está sempre disponível, sempre que precisar, quando é uma coisa mais urgente e tudo mais. E espero aí ter ajudado bastante. Ajudou demais. Obrigado. Ajudou demais. Obrigada. Um bom dia a todos, gente. Até mais. Tchau, tchau.